Olá, queridos, muito bom dia! Estamos aqui novamente com o podcast, juntamente com o Geri. Você que não é inscrito aqui em nosso canal, por bondade, dá uma moral para nós aí e se inscreva e só acerte Chapecó e ative o sininho. E vamos junto! Hoje, né, Geri? Hoje vamos falar do quê? Bom dia a todos, bom dia, pastor André. Hoje nós vamos conhecer a história do pastor André, a trajetória dele e o testemunho de vida dele. Então vamos lá, gente, vamos lá, venha conosco e eu tenho certeza que você será impactado aí com o testemunho. Não sou tão experiente que eu digo, né, sua trajetória de vida, eu tenho uma idade menos. Gente, vamos lá então. Geri, qual aí a sua primeira pergunta? O que você, para que os nossos ouvintes aí possam conhecer um pouquinho aí de nós? Bom, pastor, como de praxe no nosso podcast, qual é a sua maior experiência com Deus? Essa é sempre a primeira pergunta. Então vamos lá. A minha primeira, ou posso elencar a maior experiência com Deus, foi ainda quando eu tinha meus 6 para 7 anos de idade, Geri. Eu tive uma experiência extraordinária que não esqueço até hoje e toda vez que me lembro eu tenho emoção, porque foi aqui mesmo em Chapecó e no bairro Cristo Rei tinha uma igreja, ou posso dizer uma congregação muito pequena, de chão batido, e ali eu entrei nesse culto, né, junto com meu pai e com a minha mãe, para congregar naquele dia. Nós congregávamos na sede, então, né, foi um culto aleatório na congregação, mas esse culto não me lembro quem que estava ministrando, mas o que me lembro é que eu fui tomado pela visita do Espírito Santo. E neste momento eu não pude conter as minhas lágrimas, o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo sobre mim. E quando encerrou o culto, as pessoas geralmente ficam conversando, eu estava estarrecido, né, chorando de alegria, de felicidade pela visita do Espírito Santo. E neste momento, então, me lembro até hoje que saíram para fechar a igreja e eu estava ali naquele êxtase, né? Então eu me recordo até hoje, essa foi a minha maior experiência com Deus, assim como outras, mas essa foi uma experiência que levo para a minha vida inteira, que ainda criança a gente fala que se pode sentir Deus na vida, né? Então, a partir desse momento, tenho certeza que o Espírito Santo entrou na minha vida e o propósito dele se cumprindo, né, até hoje. É bom andar junto com o Espírito Santo e, como o senhor está falando, desde pequeno já teve a visita do Espírito Santo. Isso pode ter mudado a vida do senhor também. Com certeza, Geri, não tenho dúvida alguma que Deus literalmente mudou o meu ser, mudou a minha vida, a trajetória daquilo que o Deus, né, deseja para a minha vida, o propósito dele. E o Espírito Santo, quando nós somos sensíveis, né, a voz do Espírito Santo, ele nos conduz, né, a verdes pastos, a conquista. E é isso que Deus tem feito na minha vida. Pastor, e de lá para cá, como que o senhor chegou a ser pastor? Tinha essa vontade de ser pastor ou tinha sonho de ser um empreendedor, talvez um professor, alguma outra profissão? Então, desde pequeno, na minha pré-adolescência, Geri, na minha pré-adolescência eu não gostava, não, assim, como é que eu posso explicar para você? Não é eu não gostar da palavra odiar, não gostar é não gostar, né? Por quê?
porque eu era filho de pastor. E filho de pastor vê que as situações que pai, papai, mamãe passavam, as dificuldades, então eu não queria aquilo para mim, né? Não queria, não desejava. E até amigos, colegas sempre brincavam, o pastorzinho, lá o pastorzinho. E isso tudo me incomodava, sinceramente, me incomodava. E em nenhum momento me passava pela cabeça em me tornar pastor. Como que ocorreu essa transição? Essa transição ocorreu quando eu casei. Então, na minha pré-adolescência, adolescência, eu estava na igreja, porém sem este propósito. Então, não entendi o propósito de Deus para a minha vida, né? Estava junto à mocidade, à juventude, porém sem esse propósito. Quando casei, aos 18 anos, teve uma transição, uma troca de pastor. Então a minha mãe, que era minha pastora, foi transferida, né, para a cidade de Chapecó. Ainda eu morava na cidade de Gaspar. E foi feito então, teve algumas trocas, foi o pastor, não deu certo. E aí veio o pastor Leudir. O pastor Leudir, chegando na cidade de Gaspar, teve uma situação e ele colocou como líder dos jovens. Ali começou a brotar, né, o propósito de Deus. E aí eu comecei a entender. Então, comecei a liderar jovens. Então, por isso que eu digo que o meu ministério literalmente começou com o pastor Leudir. E ele colocou eu numa congregação como líder num dia da semana, né? Então, um exemplo, eu tinha 2 dias de culto na semana na congregação, um deles eu cuidava. E o interessante é que toda vez que, o dia que eu cuidava, era o que aparecia bêbado, que aparecia... É incrível que pareça, gente, parece brincadeira, mas é verdade, né? Quando era o meu dia de estar como líder, como, né, pastor ali daquela congregação, aparecia esse tipo de pessoas, né? E a maioria, né, não generalizando, mas a maioria dos bêbados, gente, são desviados, são pessoas conhecedoras da palavra. Então vinha, por quê? E queriam questionar. Então a gente, com toda a paciência, ia lá. E aí o outro dirigente, que já era pastor, já tinha uma bagagem, né? Ele sempre dizia assim, na época eu era diácono André, Deus tem um grande chamado na tua vida, e vai ser grande, né, o que Deus quer fazer com você. Então, eu vejo que o meu ministério então começou a partir dos meus 18 anos. A partir dos meus 18 anos começou a desenvolver, a pregar. Então, a minha primeira pregação foi no culto de jovens. Me lembro até hoje, Geri, a pregação que foi, né? Foi sobre Daniel. Jejuei a semana inteira. E sabe aquela questão espiritual? Tipo, você tem que estar em jejum e oração. E aí Deus vai lhe dar conhecimento na hora. Errado. Você precisa jejuar. Mas você precisa ler, você precisa... E essa minha primeira pregação, gente, foi bênção porque foi em dupla. Dupla? Se não fosse em dupla, os irmãos iam correr, viu? Isso que é o interessante. A dupla sempre vai te dar um fortalecimento. Alguém vai te dar uma base, né? Então, mas foi bênção, né? Foi bênção dentro do esperado, né? Da expectativa. E então eu vejo que quando você vê o propósito de Deus na sua vida, fica mais fácil, né? E aí começa a decorrer
é muito mais fácil. E aí houve outras transições que, para mim, vir para Chapecó foi nesse sentido um chamado de Deus. Na época o pastor Rudimar, ele era regional, então havia esse venha para cá para trabalhar junto com uma só sede que nós tínhamos na União de Mocidades da região oeste. Aí a minha mãe, que já estava em Chapecó também, olha, vem me auxiliar, né? E aí, desta parte para cá, então, eu vim com esse intuito de literalmente trabalhar só para a obra. Chegando aqui, eu em Gaspar tinha um bom trabalho, era técnico mecânico já, muito novo, mas eu comecei muito cedo sempre a minha questão profissional, né? Tinha alguns cursos já, então era técnico mecânico de uma grande empresa, e quando eu falo grande empresa, é quase 200 costureiras que eu cuidava sozinho como mecânico de máquinas de costura. A minha esposa bem empregada, então eu larguei tudo para vir para a obra. Nesse largar tudo, Gênio, a minha esposa não queria. A pastora Suzana literalmente falava em mudar. Veja, a família da minha esposa, ela tem 3 irmãos. Os 3 irmãos moram ainda ao lado, literalmente ao lado da sogra, né? Então quer dizer que é muito família, muito grudado. Não sei se você me entende nesse sentido. Então isso também estava ao coração dela. Porém, ela ouviu a voz do Senhor, né? E como foi essa transição de ouvir a voz do Senhor também tem uma história. Começando com a pastora, como que ela decidiu vir? Nós tivemos ela engravidou, era o sonho dela, porém, neste meio termo, ela acabou perdendo, né, a gestação. Foi um tempo difícil para nós, ela entrou em depressão, era o maior sonho da vida dela ser mãe. Então nós passamos um período assim de muita de ruim, mas era Deus falando com ela: ou vem, ou eu vou tirar algo de vocês, né? Então nessa transição, Geri, como que eu pedi para Deus? Deus, me mostra se é o Senhor realmente falando conosco, né? Um pouco antes. E Deus me mostrou. Então eu sempre sentava na primeira fileira do banco da igreja, pedindo para que Deus falasse. Ou em sonho, não queria que alguém, um profeta, chegasse, olha, tem, né? Não. Eu falava: Senhor, fala comigo que eu possa entender aquilo que o Senhor tem de propósito de vida para mim, para minha esposa, para minha família. E uma certa vez, num culto de jovens, o pastor Walter, que era da cidade de Indaial, foi convidado para ministrar, e naquela ministração Deus falou literalmente, e acredito eu, e tenho certeza que ele foi convidado, e aquela palavra ele foi direcionada exatamente para mim. Tudo que ele pregou foi assim, dizendo: olha, eu estou contigo e o teu lugar não é aqui, eu estou te chamando e você está retardando aquilo que eu tenho para fazer para a tua vida. E naquela ministração Deus falava assim, ele contava uma história, e aquela história era de alguém que tinha sido chamado para fazer a obra, mas ele dizia assim: não, eu quero primeiramente me formar, depois de formado eu vou fazer a obra. Aí depois ele se formou, aí ele dizia: não, eu quero casar primeiro, porque aí depois de casado eu vou fazer a obra. Ele casou. Aí não, agora eu quero constituir a minha família, primeiro ter os filhos, aí depois eu vou fazer a obra. Literalmente, né, falando dessa história, ele acabou deixando muitas vidas sem ganhar pela negligência dele, né? Então, essa palavra tocou forte ao meu coração e Deus preparou tudo. E aí é onde a gente veio então para Chapecó trabalhar. Veio para Chapecó para trabalhar com jovens, junto com o pastor Rudimar. Exato.
e também, né, auxiliar a pastora Marise na época aqui na cidade de Chapecó. E desse momento de trabalhar com jovem até assumir a igreja aqui em Chapecó, pastor, como foi? Demorou muito? Qual foi os processos? Então, Geri, demorou. Demorou assim no sentido humano. No sentido de Deus foi muito rápido. Eu assumi a igreja com 28 anos. Né? Eu já não tinha mais expectativa, porque o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu abri meu próprio negócio, eu comecei a estar bem financeiramente, porque eu vim trabalhar só para a obra, mas o que eu ganhava não dava de sustentar, eu pagava aluguel. Então eu tinha minha casa em Gaspar. Veja, eu saí da minha casa em Gaspar, já tinha minha casa, eu saí de lá, com o aluguel de lá eu pagava aqui, e eu ganhava, eu não me lembro assim, Geri, assim, de fato, mas hoje seria em torno de uns mil reais. R$ 1.000. Aí eu lhe falo, R$ 1.000 você sustenta uma casa pagando aluguel, fazendo compra, fazendo... Né? Então estou lhe falando aquilo que eu ganhava da igreja, né, para ser integrado. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar meio período como técnico mecânico aqui em Chapecó. Mas neste meio tempo teve algumas coisas assim, ó, que literalmente o ser humano não gosta de ouvir, né? Então, tipo, você precisa trabalhar, você precisa né, fazer a tua vida, isso aqui não é para ti. E aquilo vai entrando e você vai dando lugar. E eu acabei deixando como é que eu posso dizer, não deixando de fazer as coisas para Deus, mas buscando o meu financeiro. Não, vou ter que literalmente buscar um recurso, e se não é dessa forma, então Deus sabe todas as coisas. E aí é onde que eu fui, então, abri meu negócio. Abrindo meu negócio, eu já não tinha mais tempo. Você me entende? Não tinha mais tempo de estar na igreja, de fazer com excelência. E aí, então, ficou esse tempo. Então, eu comecei a ir para o outro lado, por causa de pessoas. Né? E chegou um tempo que eu estava muito bem estabelecido, porém, ainda a promessa de Deus sempre muito, muito afinco, né, sobre nossas vidas. Houve um tempo que eu cuidei da congregação do bairro EFAP com muito zelo, com muito amor, né? E aí já tinha condição, né, de abençoar a igreja, de estar lá por abençoar. Não sei se você me entende, né? Então, nesse tempo, antes de assumir, eu já não tinha mais expectativa nesse sentido, e nem desejava também, né? Não estava mais ao coração. Porém, Deus, ele tem os seus trabalhar. Deus, ele tem os seus trabalhar, né? E nesse meio tempo, houve em que a pastora Marise, enquanto ela já estava quase para 8 anos de pastoreio aqui, houve que ela teve um infarto, né? Eu me lembro até hoje, eu estava em férias com a minha família, em janeiro, né? E nesse tempo, eu voltando, olha só, eu regressando dessa viagem, no meio da viagem, me lembro que era lá pelo dia 10 de janeiro, e eu recebi a ligação, olha, sua mãe está no hospital, teve um AVC, e ela precisa falar com... você precisa assumir a igreja. E aí eu regressando, né, com a família. Então, eu ouvi isso quando eu cheguei aqui, né? Ela precisou fazer um tratamento aí em outra cidade, enfim, toda aquela situação. E aí, quando ela conseguiu ainda falar, quando eu fui ao hospital, ela pegou na minha mão e ela disse, olha, eu quero que você assuma
a igreja no espiritual, né? E o seu irmão vai lhe auxiliar na parte financeira. Então ele fica nessa outra parte, você fica na parte espiritual. Eu disse, não, o que tiver ao meu alcance, pode contar comigo. E eu já com o meu empreendimento, minha loja, né? E então nesse sentido a gente então assumiu interinamente a parte espiritual da igreja. O pastor meio que se deixou levar pelas palavras dos outros e pode-se dizer que ele tardou, talvez. Eu não vou dizer retardar, Geri, porque eu tentei buscar outro caminho, né? Eu tentei buscar outro caminho, mas Deus ele já tinha um propósito. Então, desde o ventre da minha mãe, a minha mãe havia feito um propósito diante de Deus, que eu fiquei 48 horas morto, literalmente morto, dentro da barriga da minha mãe, ainda ela gestante. Quando ela chegou ao hospital, ela fez um propósito com Deus. Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos, né? E vai ser um servo para ti. Então, desde muito pequeno, sempre Deus falou que eu iria ser o sucessor da minha mãe, né? Então, desde até o nosso líder, nosso bispo, sempre, quando encontrava questão de juventude, não, você vai... Então, isso era vejo que era um propósito de Deus, não digo que... Né? E vejo que nessa saída, literalmente foi uma questão humana. Não sei se você me entende, uma questão humana mas não retardar, porque às vezes não é no nosso pensamento, né? Se for olhar financeiramente, Geri, eu estava bem estabelecido, já todo aquele processo de empresa, de começo que é difícil, eu já tinha passado, já estava literalmente tranquilo, havia já adquirido um terreno. Então veja, já não iria mais pagar aluguel, já iria fazer o seu próprio... Enfim, mas nesse tempo, então, quando eu assumi, né, interinamente, foi rápido a transição, porque não deu 1 mês, 2 meses, se eu não me engano, o bispo chamou e disse, olha, acho que é melhor deixar na responsabilidade do pastor André. E aí houve essa, né? E aí, a partir dali, então, eu assumi literalmente a igreja, né? Agradeço a Deus, e quando é por Deus, gente, é por Deus, né? Os irmãos propriamente abraçaram. Então, veja, um pastor de 28 anos, literalmente para você pastorear, não só jovens, mas você pastorear pessoas de idade, né? E aqui eu falo assim, pessoas que já tinham 30, 40 anos de ministério. Então você precisa literalmente ter uma bagagem, e as pessoas precisam lhe respeitar, né? Nesse sentido. Porque quando você tem maior experiência, o que as pessoas vão olhar para ti? Né? Com olhos altivos, vai dizer, que esse moleque aí tá querendo, né, me mandar, ou alguma coisa desse sentido. Então veja, que ele é muito atênuo, né? Mas por isso que eu digo que Deus está no negócio, e tudo foi perfeitamente, Deus assim honrou essas pessoas, tanto os mais jovens quanto os mais de idade. E aí foi um novo tempo que Deus estabeleceu sobre a igreja, só o Senhor é Deus de Chapecó. As pessoas que ali estavam abraçaram a causa, e aí estamos aqui onde estamos, agora em janeiro, vai fazer 10 anos que nós estamos aqui pastoreando. E lembro, Geri, essa igreja tem 46 anos,
na cidade de Chapecó. Desses 46 anos, eu estou como pastor o maior tempo que todos aqueles, os meus antecedentes passaram. Então, tem que ser Deus, né? 10 anos vai completar que o pastor assumiu no lugar da sua mãe. E nesse tempo, acredito que teve bastante dificuldade, né, pastor? Mas também teve bastante conquista, né? Teve bastante. Pode falar alguma coisa sobre as mudanças que o Senhor conseguiu fazer na igreja junto com a congregação? Teve muitas dificuldades, mas teve muito mais êxito do que propriamente dificuldade, né? Eu vejo que a maior dificuldade, assim, falando humanamente, é quando nós viramos a igreja. Quando eu vi tudo aquilo, só as paredes de pé. Então aquilo me abateu, porque você se vê sem recurso, e você trabalhando na fé, e você querendo, né? Então, hoje, a nossa igreja, literalmente, daquilo que nós assumimos, hoje, Geri, para dizer assim, aquilo que não foi mudado, até esses dias eu estava brincando, o que não foi mudado do templo, fisicamente, é só o telhado da casa pastoral, só. Foi feita reforma na casa pastoral, desde calha foi trocado da casa pastoral agora. Então, só o que falta para dizer assim, ah não, isso aqui é do tempo, é o telhado da casa pastoral. O resto, tudo desses 10 anos foram modificados, foram melhorados, né? Falando-se fisicamente, né? Hoje, vejo o propósito que Deus tem sobre a Isso a Sério hoje. A Só o Senhor é Deus de Chapecó também tem uma outra conquista, que hoje ela é regional, né? Então Chapecó é regional de todo o Grande Oeste, e além hoje até a questão tecnológica, nós melhoramos esta parte também, né? Da parte administrativa, né? Então hoje a parte administrativa, tanto da regional quanto da nossa igreja local, ela mudou completamente, né? E Deus tem feito grandes obras aos nossos departamentos. Hoje nós temos pessoas integradas dentro da igreja, que antigamente era um tabu, e aí eu falo tabu dentro do próprio ministério, né? Então hoje nós temos pessoas que estão integralmente trabalhando aqui na igreja para que o trabalho, a obra do Senhor venha a ser expandida. Então esse é o nosso desejo, né? Que a obra do Senhor venha a ser expandida. E a igreja, literalmente, posso lhe afirmar, porque os números não podem mentir. Eu posso até falar alguma coisa, mas os números não podem mentir, né? Então, a igreja literalmente deu um avanço. É óbvio que muitas coisas foram feitas. Há muitas coisas, gente, a ser conquistada, a ser melhorada, né? E tenho certeza que Deus está no propósito, Deus está na casa e Ele irá fazer o melhor. Tem que ter uma estrutura, né, pastor? Fisicamente, uma estrutura, tipo, no financeiro, como o pastor falou, pessoas com experiência, tecnologia, para daí depois ir crescendo no espiritual, né? E o crescimento espiritual, tenho certeza também que depois que o pastor investiu no físico da igreja, investiu na administração, deve ter crescido também, né, pastor? Com certeza, Geri, porque é uma tese e aquilo que acredito, que para você medir o espiritual, você também tem que, não adianta dizer assim, tá muito bom espiritualmente, se o financeiro não está bem. Então, os dois, ele tem que andar junto. Assim é dentro da nossa casa. Se eu estou bem espiritualmente, materialmente também vai estar bem. Porque há algo que eu acredito, que se eu estou bem espiritualmente, as demais coisas me acompanham. Então, assim é a igreja também. Muito bem, esse é o pastor André. Lembrando que em janeiro completa 10 anos de pastor aqui em Chapecó.
É isso aí, gente. Que Deus abençoe, né, a vocês. Esse foi um pequeno testemunho da nossa vida, nossa trajetória, né, Gene? E a todos que desejam até mesmo conhecer a nossa igreja, né, aqui no Templo Central. Ela se encontra ao lado da Delegacia de Polícia, na Rua Pequim, no Grande Passo dos Fortes, muito fácil de encontrar. Aqui também vou pedir ao Marcos, vai colocar aqui as redes sociais da igreja, do Gere, meu, e não deixe de se inscrever em nosso canal aí, sempre quando tiver novos podcasts, né, Gere, que você possa então receber aí o sininho, ative também para que você possa receber as nossas notificações. Toda semana tem um podcast novo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. É isso aí, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo podcast.